Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre alimentos que auxiliam no estresse, na ansiedade, na preocupação. E para falar sobre esse assunto e também dar algumas dicas em relação a isso, nós convidamos a nutricionista Fernanda da Cunha já está aqui conosco para esclarecer todas essas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Fernanda, aqui no Bom Dia Entrevista. Obrigada, Tayane, é um prazer estar aqui com você. E para nós iniciarmos então, Fernanda, hoje em dia a gente tem essa correria, preocupação, ansiedade e algumas pessoas nesses últimos dias de pandemia, acabam tendo um desequilíbrio na alimentação. Quando a gente está estressado, preocupado, como é que tem que ser a nossa alimentação? Bom, normalmente quando nós estamos mais ansiosos, mais estressados, a gente tende, não é geral, não são todas as pessoas, mas normalmente a maioria das pessoas acaba comendo um pouquinho mais, exagerando nesse consumo alimentar, Então a melhor coisa que a gente pode fazer é, primeira coisa, identificar realmente, estou comendo demais, estou muito ansiosa, Então, tentar controlar um pouquinho as quantidades. E os alimentos muito processados, muito inflamatórios, muito cheios de gorduras, de açúcares, eles atrapalham toda a fisiologia natural do organismo, Eles não são nutritivos, eles comprometem os nossos níveis de gorduras do sangue, os níveis de açúcares no sangue. Então, eles deixam a gente numa saúde não tão boa quanto a gente gostaria de estar, Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é ingerir alimentos mais saudáveis, deixar esses alimentos um pouquinho de lado, que eles são ricos em gorduras, ricos em açúcares, controlar um pouquinho essa quantidade ingerida, porque quando a gente está mais ansioso, a gente tende a comer mais. Então, identificar isso já é uma coisa muito importante, E tentar fazer escolhas mais saudáveis, porque depois a gente come demais, a gente se sente culpado, e isso é péssimo, Então, a primeira coisa realmente é identificar isso, E tentar fazer escolhas mais saudáveis, na medida do possível. E geralmente, Fernanda, a gente acaba escolhendo aqueles alimentos que são mais fáceis de preparar. E geralmente esses que são mais fáceis, muitas vezes alguns, a maioria são esses processados. E aí a gente acaba desequilibrando essa alimentação. Exatamente. E assim, eu vejo no consultório o paciente que tem uma alimentação desregrada, assim, ruim, não tão saudável. Quando ele começa a ter essa alimentação mais saudável, que começa a fazer uma escolha melhor, com frutas, com vegetais, com proteínas magras, cortes industrializados, o nível de energia fica melhor, a gente se sente mais disposto, mais feliz, menos ansioso. Então, a alimentação realmente ela interfere muito nessa questão, Então, de saúde principalmente. Então, a gente tem que, na medida do possível, deixar um pouquinho de lado esses alimentos. E falando agora, Fernanda, dessa alimentação que é saudável, que ela é importante para nós, muitas vezes nós não conseguimos manter, digamos, essa rotina. Às vezes a gente faz uma alimentação saudável num dia, amanhã já muda e não consegue manter esse equilíbrio. Quais são as dicas que você daria para a gente conseguir se organizar e se alimentar bem? Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, se organizar, Então, assim, primeira coisa, a gente tem que se organizar. Porque se a gente não tem os alimentos saudáveis em casa, nunca vai no mercado, não vai numa feira, não tem nada nutritivo, como é que você vai comer coisas saudáveis se você não tem coisas saudáveis em casa? Então, essa organização na escolha, nas compras, ela é muito importante. Segunda questão, a consciência do que você está fazendo, que isso vai refletir na sua saúde, mais cedo ou mais tarde. Então, essa consciência de, poxa, eu não posso ficar comendo chocolate todos os dias, eu não posso ficar comendo um monte de bolacha recheada, um monte de frituras, hambúrguer toda hora, X toda hora, pizza toda hora. Então, essa consciência de que a gente tem que ter realmente uma alimentação saudável também tem que vir da gente, Então, essa escolha, ela tem que ser muito consciente, porque a gente tem que pensar lá na frente, no que a gente quer, como que a gente quer estar com a saúde da gente, Então, isso é uma coisa importante. E, obviamente, tentar se policiar, Se você está preocupado com o peso, eventualmente você vai, deixa eu me pesar, quanto que eu estou hoje? Engordei um pouquinho, deixa eu me cuidar de novo, Mas sem muito radicalismo, sem muito desespero, Mas as pequenas mudanças, elas fazem grandes diferenças na vida da gente. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, eu não vou fazer nada porque é muita coisa que eu tenho que mudar.
Mas não precisa pensar dessa maneira, são pequenas mudanças. Deixa de botar um açúcar no café. Aos poucos. Isso, vai tentando comer um pouquinho mais de vegetais na refeição, no almoço, tenta comer uma porção de fruta por dia. Então, são pequenas mudanças, corta o refrigerante, né? Então, pequenas mudanças vão fazer muita diferença na vida da gente quando a gente fala de saúde alimentar, né? E agora aqui, Fernanda, chegando ao X da nossa questão, do nosso assunto, que é em relação a quais são os alimentos que a senhorita indica para nós, para a gente controlar esse estresse, essa ansiedade, essa agitação do dia a dia. Se a alimentação, de certa forma, pode auxiliar a gente ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo. Tá. Assim, ó, a nutrição, a alimentação, ela tem uma parcela muito importante quando a gente fala de ansiedade, de ansiedade, de depressão, tá? Porque tem alguns alimentos que são chave para a produção de alguns neurotransmissores que nos deixam mais felizes, mais alegres, né? Então, um desses nutrientes que a gente pode colocar é a serotonina. Tá? Esse neurotransmissor, ele é muito importante para essa questão de bem-estar, de alegria. Então, quando a gente tem uma produção adequada de serotonina, a gente consegue, obviamente, se sentir um pouquinho melhor, mais feliz, e aí a gente dá aquela acalmada, não fica com aquela ansiedade, né, à flor da pele. Então, quais são os alimentos que basicamente eles aumentam essa produção de serotonina? Quais os nutrientes? Né? O triptofano, que é um aminoácido, é uma proteína encontrada principalmente em leites, em derivados, né? Nós temos também triptofano, além das fontes proteicas, nós temos na banana, na aveia, no abacate. Então, o triptofano, ele aumenta muito a produção de serotonina. Então, é um nutriente muito importante, né? Algumas vitaminas ali do complexo B, a vitamina B6, a vitamina B12, a vitamina B9. Então, que está presente aonde? Nas leguminosas, né? Os feijões, as lentilhas, nas oleaginosas, né? Nas nozes, nas castanhas, também na banana, ali a B6. Então, a gente tem que, esse tipo de alimento, ele vai aumentar essa produção de serotonina, né? Nós temos também o magnésio, que hoje é um nutriente muito, muito importante para aumentar também essa produção de serotonina, que também é riquíssimo. Onde a gente tem magnésio? Nos folhosos, nos vegetais verdes escuros, né? No espinafre, na couve, no brócolis. Então, esses alimentos, eles vão aumentar essa produção de serotonina e a gente vai se sentir bem, né? Aí nós temos alguns outros alimentos, por exemplo, o ômega 3, que tem uma constituição de um tipo de gordura, vamos chamar assim, para simplificar, que é o EPA e o DHA. Ele também tem uma ação cerebral muito importante nessa questão de depressão, nessa questão relacionada à ansiedade, né? Então, tem realmente vários nutrientes muito interessantes que a gente consegue trabalhar com essa ansiedade. Pode ser, principalmente, ingeridos através de uma alimentação equilibrada, ou se você procurar um profissional, né, um nutricionista, ele pode estar, inclusive, sugerindo suplementos específicos para você, daí, né, que contenham esses nutrientes. Mas realmente a alimentação ela faz uma diferença muito grande. E além da alimentação, a gente pode pensar também na atividade física, porque a atividade física ela também aumenta a dopamina, que é um outro neurotransmissor que faz a gente se sentir bem, né, que diminui essa nossa ansiedade, né? Então também é uma questão que a gente pode pensar também na questão da atividade física, né? E falando também agora dessa questão, agora chegando o inverno, se aproximando esse friozinho, o que muita gente faz são os chás. E tem também, claro, as sopas, né? Sim. Mas falando assim, especificamente dos chás, quais são os chás que você indicaria para nós fazer neste momento, para a gente continuar mantendo aí a nossa alimentação super saudável? Todos os chás, eles ajudam de alguma forma, sim, mas especificamente nesse inverno, assim, o que seria indicado? Sim. Aí os chazinhos eu acho que são sempre muito bem-vindos. O importante dos chás é que a gente faça uma rotatividade, não fique tomando sempre o mesmo chá, né? E relacionados à ansiedade, os principais chás, a gente pode usar a camomila, né? E a passiflora, né? São chás muito bons. E os dois chás são excelentes, né? Aí a gente tem outros tipos de chá que também são termogênicos, para quem quer, né, ter uma saúde muito boa, aumentar a imunidade agora no inverno, né? O chazinho de gengibre, eu acho que é um chazinho que a gente não pode descartar em hipótese nenhuma no inverno, né?
porque ele tem propriedades antivirais, ele auxilia também no processo de emagrecimento, porque ele é termogênico. Então, acho que é um chazinho que vale a pena fazer. O chazinho de gengibre, a gente tem que daí ferver, por cocção, né? Então, você corta as lasquinhas de gengibre e ferve na água. Já, por exemplo, camomila, né? Você pode estar, aí mal e mal ferve um pouquinho de água e só coloca ali na camomila. Inclusive, né, Fernanda, você ensina algumas receitas que eu acompanho na sua página, tu tem várias receitas de alimentos e pratos super fáceis de fazer, né, como fazer, e não, às vezes não é tão difícil assim, né? Não, e às vezes a gente tem que também se desprender, né, a gente fica preocupado, eu não sei cozinhar, eu acho muito difícil. Mas é uma questão realmente de iniciar, né? E fazer coisinhas simples, coisinhas que não dão muito trabalho. Então, a gente pode sempre iniciar, né, esse trabalho de cozinhar, de fazer alguma coisa mais saudável. Porque as comidas caseiras, normalmente, elas são muito mais nutritivas. A gente sabe o que a gente está comendo. Né? Quando a gente compra um alimento industrializado ou de um restaurante, temos muitos locais maravilhosos, mas você não sabe necessariamente a procedência daquele alimento, como ele foi manipulado em relação à segurança alimentar. Né? Então, é muito legal a gente começar a ter o hábito de fazer a nossa comidinha, né? Não sempre, mas eventualmente, quando a gente tem uma oportunidade, né? Alimentos mais saudáveis, receitinhas fit, saudáveis, eu acho que são sempre válidas, né? Verdade. Fernanda, aqui chegando quase ao fim da nossa entrevista, mas só para a gente fechar, então, eu gostaria então que tu reforçasse quais são os benefícios de a gente ter essa alimentação saudável, principalmente nessa questão para não se estressar, para ter uma vida em equilíbrio e para ser mais saudável também. Isso, com certeza. Então, assim, obviamente que quando a gente fala de saúde como um todo, a alimentação ela representa uma parcela muito significativa. A gente sabe que tem outras questões relacionadas, né? A pessoa tem que ser ativa, ela tem que ter um sono adequado, ela tem que controlar o estresse na medida do possível e ela tem que se alimentar bem, né? Então, a questão de se alimentar bem, pessoal, é uma questão de escolha também, tá? Então, assim, você tem que ter um objetivo que te mova a fazer essa atitude, né? Então, o que está te movendo, né? A fazer isso? Eu quero realmente ter um corpo bonito. Muito bem. Eu quero ter uma saúde muito boa lá para frente. Eu quero... Então, dependendo do seu objetivo, você tem que ter um objetivo. Esse objetivo te move a fazer as mudanças, né? E quando a gente fala de alimentação, não deixa de ser diferente. Então, a gente tem que ter esse objetivo que vai mover a gente a mudar. E como a gente falou no início da entrevista, a gente precisa realmente fazer pequenas mudanças, né? A gente sabe o que faz mal pra gente, né? Não precisa... No fundo, a gente sabe. a gente tem essa consciência. Muita fritura, muito carboidrato em excesso, muitos alimentos processados, industrializados, pouca ingestão de água, inatividade física também, que não é relacionada à saúde, mas é um todo. A gente tem essa consciência. Então, a gente tem que o quê? Buscar, na medida do possível, fazer uma escolha mais adequada, com vegetais em abundância. Por quê? Porque a gente sabe que os vegetarianos são pessoas que vivem muito mais, eles têm qualidade de vida e longevidade, eles são longevos, né? Então, a gente sabe que consumir muitos vegetais é muito importante, frutas, né? Carnes não gordurosas, com gorduras aparentes, leguminosas, os feijões, as lentilhas. Então, assim, é simples, comer bem é uma coisa simples, né? A gente que acaba complicando, tem muita coisinha da moda, muita receitinha da moda, muitos alimentos da moda, mas a alimentação saudável, ela é simples, a gente tem que desmistificar que é uma coisa difícil, né? É só deixar de lado os produtos industrializados e se alimentar com alimentos de verdade, né? Muito bem, então com essas simples. dicas aí a gente fecha aqui o nosso Bom Dia Entrevista. E mais uma vez, Fernanda, agradeço a sua presença aqui, a tua disponibilidade também por ter dedicado esse tempinho para conversar com a gente e também trazer dicas aí que são extremamente importantes para nós em todo momento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tayane, obrigada, querida. E tenha uma vida mais saudável, começando pela alimentação. Vai fazer uma grande diferença. Obrigada. Perfeito, então. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Até lá!